Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola profética, Filhos da Unção. E eu quero, meus amados, pedir aqui uma vez mais para que todos estejam compartilhando o link dessa transmissão com amigos, grupos, com redes sociais, amém? Fazendo isso, você estará nos ajudando a levar o avivamento aos quatro cantos do Brasil, em nome de Jesus, amém? Que todos sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós teremos uma aula extraordinária, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Temos um convidado especial para esta noite, o pastor João Batista Nogueira, o qual estará nos ensinando acerca de batalha espiritual. Ele já andou dando alguns estudos sobre batalha espiritual aqui conosco, e hoje vamos ter a terceira aula, onde ele vai abordar o tema acerca de batalha espiritual, as armaduras de Deus. Vai ser glorioso o que nós iremos aprender aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, enquanto eu oro e convido o Espírito Santo de Deus para estar nos ensinando, nos instruindo, amém? Faça o que eu falei com vocês, amém? Compartilhe. Pegue o link aqui dessa transmissão, chame mais um para estar aqui conosco, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o nome de Jesus será glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, entramos em Tua presença para convidarmos o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, venha e tome Teu lugar de honra. Tome Teu lugar, Pai, Senhor, especial em nosso meio, em nossas vidas, Pai. Cumpra o Teu propósito. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua glória se manifeste, que o Teu poder se manifeste, que vidas sejam fortalecidas, revestidas no Senhor e na força, meu Pai, sobre o Teu poder, meu Pai. Assim te convidamos, amigo Espírito Santo. Tome Teu lugar de honra, meu Pai. Tome Teu lugar especial em nosso meio, meu Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai. Assim prometemos dar a Jesus, o Teu Filho amado, toda a honra e toda a glória, meu Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Famintos, sedentos pelo Espírito Santo, abra o teu coração, para que o Espírito de Deus possa te instruir nessa noite, para que Ele possa ministrar ao teu coração nessa noite. Iremos aprender, meus amados, chaves poderosíssimas, para que nós possamos nos revertir das armaduras de Deus, em nome de Jesus, amém? Fique conosco até o término, amém? Daqui a pouco, o pastor João Batista Nogueira estará transferindo a unção para nós, nos abençoando, liberando daquilo que o Pai tem confiado, tem concedido a ele, em nome de Jesus, amém? Eu quero que vocês vejam e confiram conosco o que o Pai tem feito através da escola profética Filhos da Unção. Temos recebido testemunho de várias partes do Brasil, até mesmo do exterior, de pessoas que têm sido tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, têm sido curadas, diversos testemunhos, amém? Após esse testemunho, nós estaremos recebendo o pastor João Batista Nogueira e estaremos, meus amados, então mergulhando na palavra do Senhor. Confira conosco, em nome de Jesus, e após esse testemunho, o pastor João Batista Nogueira estará nos ensinando a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. A paz do Senhor, apóstolo. Eu me chamo Adriano, sou da Bahia. Eu gostaria de deixar um testemunho aqui na live do dia 5 de abril, tá com 15 dias hoje, que eu pedi oração e tomei da água consagrada também, que eu vinha sentindo do gastrite. Eu fiz um exame, endoscopia, deu H. pylori e deu esofagite, que é um tipo de gastrite. E o médico me passou o remédio, eu tomei os remédios, gastei muito. E eu vinha lutando há quase um ano, sem conseguir comer as coisas direito. Tudo que eu comia, eu não sentia bem. Doía o estômago. E vinha pedindo a Deus, orando, mas Deus estava preparando, esse dia, essa hora. Aí depois que eu tomei a água, irmão, eu não senti mais nada. Graças a Deus, não ainda deu o testemunho que eu estava esperando confirmar, Eu estava esperando, eu falei, vou esperar para mim
dar o testemunho real, verdadeiro. Mas Deus me curou, graças a Deus, irmão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, shalom a todos. Estou muito feliz nessa noite, né? O apóstolo, meu filho, me convidou para esse estudo. Estou muito feliz. Glória a Deus, para nós juntos aprendermos com o Pai, que possamos crescer em conhecimento, em sabedoria. Glória a Deus. E Deus, nesta noite, glória a Deus, Ele vem trazer para nós um estudo sobre as armaduras de Deus. Então, tenho dado um estudo sobre batalha espiritual. E quando nós falamos em batalha espiritual, logo vem na nossa mente sobre luta contra demônios, luta no mundo espiritual. Mas primeiro nós precisamos saber sobre as armaduras de Deus. O primeiro passo é nós armarmos, ficar bem armado, nós sermos capacitados para entrar nas regiões espirituais, que possamos ter vitória, amém? Então, nós vamos ler Efésios 6, nós vamos começar no versículo 10, glória a Deus. Eu vou ler junto com os irmãos, com as irmãs. Desde já agradeço, cada um de vocês que tem compartilhado nossos vídeos, nosso trabalho, tem nos ajudado a levar o avivamento. Eu agradeço de todo o coração, que o Pai possa abençoar grandemente, no nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz assim em Efésios 6 e 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todo o santo. Glória a Deus. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, à igreja de Éfeso. E Paulo, ele tem na sua mente a armadura, ele vê um soldado. Paulo esteve preso, aqui nós sabemos que Paulo estava preso. Então Paulo, ele observa um soldado. Ele observa então a armadura de um soldado romano. Então ele passa para a igreja o que é uma armadura. Ele passa para a igreja então aqui a importância de uma armadura. Ele passa à igreja então a proteção que você precisa para se proteger. Então ele traz para o mundo espiritual, ele traz o real, o que está acontecendo para nós entendermos uma batalha espiritual. Amém? Aqui eu vou falar sobre o significado da armadura de Deus. Paulo então ele começa a dizer que devemos cingir os nossos lombos com a verdade. Aqui Paulo ele observa o cinturão do soldado. O que é o cinturão do soldado? Na antiguidade, uma pessoa quando era uma pessoa perdedor, normalmente os antigos diziam assim, se a pessoa tem a calça frouxa, era uma pessoa que então não usava um cinto, não tinha segurança. Então aqui o cinto ele é para proteger a armadura, para que ela não caia, para que você fica firme. Então está dizendo que você deve se cingir com a verdade. A verdade aqui, nós sabemos que Jesus ele é a verdade. Aqui a pessoa está segura, está com uma firmeza. Você está protegido então, para que
sua calça, né, não caia. Amém? E aqui nós então apresentamos um soldado quando ele está com o cinto apertado, ele está pronto para a batalha, está pronto para batalhar. Uma pessoa quando chega em casa normalmente, ele vai descansar, vai lá, afrouxa o cinto, para nós termos então uma mente do que a armadura, né? Sobre a armadura. Paulo também ele fala vestir a couraça da justiça. A couraça da justiça fala de um peitoral, uma proteção. Em Romanos 5, aqui nós temos no versículo 8, nós temos assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo nos justificado pelo sangue, seremos por ele salvos daí. Esse peitoral, então, ele significa, então, a justificação. O inimigo, quando olhar para nós, ele vai querer nos acusar, mas ele vai ver esse peitoral, essa proteção, que é a justificação pelo sangue de Jesus. O inimigo vai tentar, então, nos acusar, mas nós vamos estar pronto, mostrando para ele que somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, ela faz parte da armadura. Glória a Jesus. Paulo fala sobre calçar os pés com o evangelho, com a preparação da paz. É muito importante calçar os pés. É nós estarmos fundamentados na palavra de Deus. Nós temos um fundamento. Paulo, aqui ele está querendo dizer para nós firmar na palavra, para nós buscarmos a palavra. Uma pessoa descalça, imagine comigo, como você vai entrar num lugar de espinho, como você vai entrar na área do adversário. Não tem como você batalhar. Um soldado descalço é um soldado perdedor. O inimigo normalmente ele quer derrubar a pessoa. Ele tem duas miras quando ele chega perto de uma pessoa. Primeira coisa, ele quer atingir seus olhos, sua cabeça e seus pés. Ele quer te derrubar. Então você precisa estar calçado com o evangelho. Em Lucas 10, no versículo 19, está escrito assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Aqui nós vemos então o calçado, ele é o poder de Deus, para nós caminharmos, para nós pisarmos em serpentes e escorpiões. Se você for a um lugar que tem serpente, cobra, o Brasil tem uma ilha que tem cobra. Lá, para a pessoa chegar naquela ilha, tem que estar bem preparado. Ele precisa realmente calçar, ele tem que vestir ali uma armadura, senão não entra naquela ilha. Então Paulo traz, do mundo espiritual para o real para nós, mostrando que nós também precisamos da armadura. Assim como o soldado preparado precisa de uma armadura, nós precisamos também ser armados. Então o que nós temos na mente, que Deus nos deu poder. Nós vemos então o sapato como um poder para nós caminhar, para nós entrar nas áreas inimigas. Então nós podemos pisar realmente em serpentes e escorpiões se nós tivermos calçado. Amém? Não tem como ser descalço e pisar em serpentes e escorpiões. Então precisamos ter uma preparação. Em João 5, Jesus diz assim, João 5,39, ele diz: examinais as escrituras, porque cuidais de nela a vida eterna, são elas que testificam de mim. Jesus, ele manda nós examinar as escrituras, buscar, nós alicerçarmos na palavra. Jesus diz em Mateus 22, 29, ele diz assim: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos conhecer as escrituras, precisamos ter base para nós enfrentarmos o inimigo. Aqui também nós vemos Paulo falando sobre o escudo da fé. O que é o escudo? O escudo do soldado ele
eu poderia comparar hoje como o escudo da tropa, né? Aquela tropa de choque, é um escudo grande, que ele protege todo o corpo. Então, aonde o inimigo lançar alguma flecha, ou lançava, então, o soldado defendia. Então, o escudo, ele é muito importante. Então, Paulo aqui, ele vê o soldado bem preparado, o soldado usando escudo, o cinto, para prender, né, a armadura, né? Então, Paulo, ele vê o soldado, ele traz para nós o mundo espiritual, né, para que nós possamos também vestir como aquele soldado, para nós sermos capacitados, para nós enfrentarmos o inimigo. Não tem como você enfrentar o inimigo e dizer batalha espiritual. O que eu faço? Primeiro, revestir das armaduras de Deus. Primeiro, buscar as armas espirituais. Em Hebreus 11:1 está escrito que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera, a certeza que nós não vemos. Então aqui nós vemos o que é o escudo da fé. Nós temos a certeza. Aquilo que Deus falou conosco, pois vai cumprir. Tem pessoas que ficam lá em Meicá, você fala com elogio, amanhã é outra coisa. Não, Deus falou, Deus vai cumprir. Vamos seguir. Abraão, quando teve a promessa de Isaac, gastou 25 anos até a promessa se cumprir. Então Abraão teve que caminhar naquela palavra. Abraão não ficou desesperado. Senhor, será que vai cumprir ou não? Ele sabia que Deus é poderoso para cumprir sua palavra. Nós temos que ter essa certeza. O que Deus te falou com você, irmão, Ele vai fazer. O tempo ele é de Deus. Você precisa então ter a fé. A fé, ela é o escudo. A fé, ela te defende você da ação inimiga. O inimigo, ele quer te parar, ele quer te confundir. Então você vai ter a certeza, você é aquele que tem fé. Não, Deus falou, pois assim será. Talvez você esteja enfermo. Você que tem que crer que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Você todos os dias vai falar no mundo espiritual, sabe? A enfermidade, ela não me pertence, porque está escrito. Então você vai usar a palavra. Lembra que o inimigo, ele usou a palavra contra Jesus. Ou quando ele esteve com Jesus ali, quando Jesus foi tentado. Então use a sua fé, mantenha a sua palavra, não arreda o pé, não fica confundido. O inimigo quer confundir as pessoas. Por isso que Paulo diz assim: use o capacete da salvação. O inimigo, ele trabalha na mente, ele trabalha nos pés, querendo te jogar por terra, ele quer te derrubar. Em 2 Coríntios 4 diz assim: os quais Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então aqui nós vemos o inimigo querendo trabalhar na mente, nos olhos, cegar os olhos das pessoas. Você tem que ter armadura. Um dos primeiros pontos, o inimigo, ele quer acertar seu olho. O inimigo quer acertar sua cabeça, seus pés. Então você precisa usar o capacete da salvação. Glória a Jesus. Aqui nós temos então, nós temos o capacete, nós temos uma proteção. E Paulo fala sobre usar a espada do Espírito. A espada do Espírito é a arma de ataque. Ela é a palavra de Deus. Você tem então um poder nas suas mãos. Você tem um poder sobrenatural, que é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 2:15, Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então você precisa ter fundamento na palavra, você precisa ter conhecimento, você precisa buscar o conhecimento. Em João 5, nós já lemos que nós precisamos examinar as Escrituras, João 5:39.
Jesus, ele manda examinar as Escrituras. Ele diz, cuidai-se nela a vida eterna, e elas de mim testificam. Você quer saber sobre Jesus? Busque a palavra de Deus. Busque. Se quer conhecer Jesus? Busque a palavra de Deus. Ali está a história de Jesus. Ali está a história da humanidade. Glória a Jesus. O inimigo, ele é legalista. O inimigo, ele é legalista. Em Mateus 4, vamos ler. Diz que, o versículo 1 diz assim, então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse, tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Presta atenção que Jesus usa a palavra. Jesus tem conhecimento da palavra. Então Jesus usa a palavra. Jesus diz, está escrito, nem só de pão vive o homem, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, a teus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. O diabo aqui, ele usa a palavra. O diabo está dizendo, pula desse monte, está escrito. O diabo faz a mesma coisa, ele conhece a palavra de Deus. Então disse, está escrito, a teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar. Tomar-te-ão pelas mãos para que nunca tropece. Aí Jesus diz, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Então disse Jesus, vai-te Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos servir. Presta atenção que o diabo, ele usou a palavra. Falou com Jesus, pode pular, pois está escrito que até os anjos dará ordem a teu respeito. Aqui nós vemos então a preparação. O soldado, ele precisa estar preparado, porque o inimigo muitas vezes ele vai usar a palavra contra você. E você vai dizer para ele, pois também está escrito, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Está escrito que eu sou justiça de Deus. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, porque muitas vezes o inimigo vai usar ela contra você e vai dizer, está escrito que você está pecando, vai dizer, está escrito que você é um pecador, e você vai dizer que Jesus, ele te justificou, você é justificado pelo sangue de Jesus. Paulo ainda em 2 Coríntios 10, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. A nossa maior luta é contra a mentira, é por isso que nós devemos revestir da verdade. Então Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, para destruir toda sofisma, toda mentira de Satanás, todo engano, toda fortaleza do adversário, tudo aquilo que levanta contra o conhecimento de Deus. Então nós precisamos ter a verdade, e Jesus, ele é a verdade. Então nós precisamos conhecer sobre Jesus, precisamos agir como Jesus, precisamos andar como Jesus. Amém? Então nós temos armas espirituais, precisamos das armas espirituais. Quero dizer para vocês nessa noite que Paulo fala sobre os dons espirituais em 1 Coríntios 12. Uma das maiores armas da igreja são os dons espirituais. Nós temos a palavra de Deus, agora nós temos os dons espirituais. A igreja precisa buscar os dons espirituais. Uma igreja que tem os dons espirituais, então, é uma igreja preparada.
Então é uma igreja que tem a armadura de Deus. Nós temos, o discernimento de espírito, por exemplo. Quando chega um engano na igreja, logo você percebe. Pois a igreja ela tem os dons espirituais, ela está preparada. Então ela tem armas espirituais. Então alguém ali vai notar e dizer, não, isso é um engano. Você não vai ficar enganado. Nós vamos ler aqui 1 Coríntios 12, para nós compreendermos sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 4 diz que há diversidade nos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outros a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outros dons de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outra interpretação da língua. Só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aqui nós vemos então armas espirituais, dons espirituais. Como é repartido os dons espirituais? De acordo com a vontade de Deus. Aqui é que nós temos que fazer, buscar os dons espirituais. A igreja tem que estar buscando os dons espirituais. O Senhor vai te ajudar naquele dom que você quer. O Senhor então vai estar te ajudando. Busca o dom. Você quer discernir espírito? Busca o dom. Quer dom de curar? Busca. Amém? Aqui nós já estudamos com o apóstolo Wilco sobre a repartição de dons. Paulo fala sobre a repartição de dons. Os dons são repartidos com imposição de mão. Mas precisamos buscar, precisamos estar buscando, precisamos querer. Não adianta o apóstolo chegar, vou impartir um dom, e a pessoa não tem interesse, a pessoa não busca. Vai ser como um cano no mundo espiritual entupido. Muitas vezes você sonha com canos entupidos, são áreas que estão bloqueadas, precisa de desbloquear. Muitas vezes você sonha que está numa escola, quer dizer que isso aí todas as pessoas vão sonhar, aquelas que buscam Deus, aquelas que buscam dons, aquelas pessoas que buscam a presença do Pai, sempre está sonhando que está numa escola, porque Deus ele tem uma escola, amém? Nós somos graduados, então precisamos ser aprovados, então precisamos buscar a Deus, precisamos buscar os dons de curar, discernimento de espírito, dons de língua. Você não fala em língua, busca o dom de língua. Peça o pastor, o apóstolo para colocar as mãos sobre você. Amém? Você vai falar em línguas. E você, dons de falar em língua, vai falar também. Busca também o dom da profecia. Então, busca, são armas da igreja. Então a igreja vai estar preparada, chegar um enfermo e vai ser curado. Amém? A pessoa chegou doente, vai sair curado. A pessoa saiu com engano, vai sair liberta. A igreja não vai ficar enganada. Muitas vezes as pessoas tomam prejuízo por causa de engano. As pessoas são enganadas. Mas com as armas espirituais, com o poder de Deus, aleluia, nós somos mais que vencedores. Precisamos manter a santidade. Você quer ser revestido com o poder de Deus, com as armaduras santas? Precisamos manter a santidade. Em 1 Pedro 1,15 está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. A armadura de Deus, ela traz a santidade. Ela traz ali, ela representa a santidade de Deus. Ela representa o poder de Deus. Então, com a armadura de Deus, você pode caminhar, você pode pisar serpentes e escorpiões. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Está dizendo, aleluia, que você vai batalhar contra o reino do inimigo. Você vai derrubar o reino do adversário. Não está dizendo que o adversário vai te derrubar. Está dizendo que você vai entrar na área inimiga e vai prevalecer. Você então vai chegar numa terra e vai proclamar que aquela terra é do Senhor Jesus. Você vai pisar e aonde as plantas do seu pé pisar, você vai profetizar, pois essa terra é minha, essa terra é do Senhor. Aonde você colocar as mãos, você vai profetizar a presença do Pai. Então você vai mudar situações, você vai mudar a vida. Através da sua vida, pessoas vão receber milagres, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ter paz através da sua vida, porque você é uma pessoa que traz a santidade de Deus, você traz a presença do Pai, você traz a armadura de Deus. Temos luta contra nós mesmos. Para nós mantermos essa santidade, nós lutamos contra nós mesmos. Em Efésios 4, 24, ainda Paulo escrevendo os Efésios, ele diz assim, irais, 26, 4, 26, irai-vos não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está dizendo, você sofreu algum ataque, você irou, não deixe chegar às 6 horas. Você faça com que essa ira acabe antes que a noite chegue, antes que o sol se ponha. Uma pessoa que traz a santidade, que traz a presença do Pai, então ele não pode andar irado. Ele pode até irar, mas não pode pecar. Ele precisa limpar o coração. Ele precisa limpar sua mente, porque ele é uma pessoa santa. É uma pessoa que Deus escolheu para ser representante dele aqui nessa terra. Quero dizer, você é um representante do reino aqui nessa terra. Você representa a vontade do Pai. Então é por isso que situações são mudadas, porque Deus está em você. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. E Deus está em você, para que você venha mudar situações, para que você venha trazer paz. Em Efésios ainda, lendo Efésios 4, versículo 27, está escrito, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Preste bem atenção no versículo 29, onde as pessoas mais pecam, aonde o cristão mais falha. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, isso é tremendo, irmão. Preste atenção na sua palavra. Sua palavra ela é poderosa. Nós mexemos com... Nossas armas são espirituais. O espiritual, ele funciona na palavra. Assim como Jesus passou perto da figueira e amaldiçoou a figueira morreu. Jesus mostrou o poder que o homem tem, que o cristão tem. Você tem o poder. Então, sem um machado, sem uma foice, Jesus matou uma árvore. E foi pela raiz, no outro dia ela estava caída. Então, preste atenção no que você fala. Sua palavra é poderosa. Em Provérbios 18, 21 está escrito que a vida e a morte está no poder da palavra, da língua. A vida e a morte. Nós vivemos dias difíceis, onde pais têm amaldiçoado seus filhos, muitas vezes até inconscientemente, por não conhecer as Escrituras, por não examinar as Escrituras. Preste atenção que você vai falar com seu filho. Aquilo que você muitas vezes tem dizido, meu filho, amanhã você vai ver, você vai pagar o que você está me fazendo.
Não fale isso com seu filho, abençoe seu filho. Você é o espelho para ele, você está ali para mudar a situação, para guiar ele à nova Jerusalém celestial. Você está ali para falar coisas boas para o seu filho, não fala coisas más para o seu filho. Presta atenção no que você está falando. Nesta noite estou falando sobre batalha espiritual. Primeiro, revista das armaduras de Deus. Primeiro, seja capacitado. Porque grande é a luta, grande é a caminhada. Mas saiba, você é um representante de Deus. Você que está me ouvindo, é porque você tem interesse em fazer a obra do Pai, de ganhar alma para Cristo e resgatar. Então lembre que o poder de Deus está sobre a sua vida. O poder de Deus está sobre o seu calçado. Os pés, ele significa santidade. Então ele é protegido. Isaías 6, nós vemos os anjos protegendo o rosto e os pés. E as 6 asas voavam e dizia: Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você é um representante de Deus. A Bíblia diz ainda: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada entre vós. Gritaria. O que mais nós vemos? Cristão gritando, desesperado. Então Paulo está dizendo: tira do vosso meio. Tira a ira, a amargura. Pessoa amargurada. Então tira. Sai do meio de vocês. E ele diz assim no versículo 32: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou em Cristo. Como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Então você é um perdoador, assim como Deus te perdoou, temos que estar pronto a perdoar. Amém? Em Gálatas 5, nós precisamos muito buscar a palavra de Deus, precisamos muito observar o que Paulo falou em Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22, Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Precisamos buscar, a igreja precisa buscar o fruto do Espírito. Estou falando de armas espirituais, estou falando de um guerreiro preparado. Uma pessoa preparada, ele não vai irar por qualquer coisa. Uma pessoa preparada é uma pessoa paciente, é uma pessoa perseverante. O Senhor, ele é longânimo, então você precisa ser longânimo. Uma pessoa que qualquer coisinha está irando, está brigando com você, é uma pessoa ainda que não conhece as Escrituras. É uma pessoa despreparada. Uma pessoa que a armadura dele está danificada. É uma pessoa, vou dizer, do cinto frouxo, das calças frouxas. Então não tem um cinto, não aperta o cinto. Então não busca a verdade, porque o cinto aqui, quando Paulo fala, ele fala da verdade. É o cinturão da verdade. É ele que prende então toda a armadura, ele que protege. Se não fosse o cinto, então o soldado ia andar com a calça caída. Ele seria chamado um calça frouxo, um calça caída. Um soldado de Cristo não, ele é um soldado que traz a santidade de Deus, a presença do Pai. E Paulo então ele fala sobre o fruto. Ele diz que o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A temperança aqui, ela é o quê? Domínio próprio. Você precisa ser uma pessoa que tem temperança, que tem domínio próprio. Muitas vezes chega uma situação difícil perto de você, o que você vai fazer? Você não vai explodir. Você vai parar, analisar a situação e vai conduzir da melhor forma possível. Assim como Jesus o faria, você vai fazer.
Mas uma pessoa que não tem esse fruto, a temperança, ele é uma pessoa explosiva, uma pessoa que está desorientada, qualquer coisa, está brigando, está gritando. É uma pessoa então perigosa, uma pessoa sem controle emocional. A igreja precisa buscar o fruto do Espírito. A Bíblia fala em Efésios 4, presta atenção, glória a Jesus. Presta atenção que a palavra de Deus fala. Você que quer buscar a presença do Pai, precisa revestir das armaduras santas. O primeiro passo é revestir das armaduras de Deus. Você fica muitas vezes buscando a presença do Pai, eu quero a presença do Pai, mas é uma pessoa desesperada, qualquer coisa, não tem controle. Busca o fruto do Espírito. Entra na escola do Pai, fala, Pai, eu quero entrar na sua escola, eu quero estudar, eu quero aprender com o Senhor. Amém? Busca a presença do Pai dessa forma. Busca os dons espirituais. Começa a buscar. Começa a pedir, Senhor, misericórdia, que você precisa do fruto do Espírito. É um dos primeiros passos. Você precisa ter o fruto do Espírito. Uma pessoa que não tem o fruto do Espírito, e muitas vezes eu vou dizer para vocês, pessoas anos e anos na igreja não têm o fruto do Espírito. Pessoas às vezes não querem chegar perto dele e dizer, essa pessoa aí, uma pessoa ignorante, uma pessoa que você não pode conversar, pessoa que briga com você fácil, xinga. Estou falando de cristão. Muitas vezes a pessoa só é crente dentro da igreja, lá fora não é. A pessoa fala até palavrões. Então precisa prestar atenção, fruto do Espírito. Paulo, ele diz em Efésios 4, 22, que quanto ao trato passado, ele está dizendo quando você era no passado. Ele está dizendo assim, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela consciência do engano. E vos renovei no espírito da vossa mente, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo está dizendo, um homem velho, despojei dele, fica livre do velho homem. Você era uma pessoa ignorante, então você não é mais. Você era uma pessoa irada, então não é mais. Você é uma pessoa que ficava com gritaria, então você não faça isso mais. Mas é revista do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Revista desse homem, novo homem. Anda em novidade de vida. Glória a Deus. Estamos chegando ao final desse estudo. Aleluia. Que você possa examinar as Escrituras, guardar no seu coração a palavra do Pai. É muito importante. Amém? Glória a Deus. Nós temos luta. Aqui Paulo, em Efésios 10, ele diz que nossa luta não é contra sangue nem carne. Ele está dizendo assim, você não precisa lutar contra o seu vizinho. Você não precisa lutar contra o seu irmão. Paulo está dizendo assim, sua luta ela é na oração, ela é nos ares. A primeira luta ela acontece nos ares. Então o crente que tem uma visão espiritual, ele vai para o joelho e vai orar, Senhor, muda essa situação. Paulo está dizendo que a nossa luta é contra a potestade, poderes malignos, contra as hostes do mal que atuam nas regiões espirituais. Então o meu inimigo não é aquele que está sentado perto de mim. Amém? O inimigo de Deus não é aquele que está sentado perto de você. O nosso inimigo está atuando nos ares, nas regiões celestiais. E nós precisamos então ter as armaduras do Pai. Precisamos ser revestidos para nós lutarmos nas áreas espirituais. E Paulo ele termina as armaduras dizendo sobre a oração. Precisamos orar em todo o tempo, vigiando, orando em espírito. E com toda súplica, e por todos os homens, por todos os santos, devemos estar orando pelo irmão. O Senhor abençoa, ali o apóstolo Will, Senhor, a caminhada dele. Homem que muitas vezes, o inimigo levanta, e muitas vezes usa pessoas que diz cristão. Uma pessoa que está lá em cima, irmão, o diabo ele usa muitas vezes até pessoas que diz cristão, pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então são
a pessoa que está lá em cima, são atacados, tem um ataque maior, porque o inimigo ele quer derrubar quem? Ele quer derrubar o cabeça. Jesus falou, se o pastor for ferido, as ovelhas são dispersas. Então você precisa orar pelo seu pastor, ora pelo seu pastor, pela sua autoridade, ora por ele, para Deus sustentar. São muitas pedradas, muitas pessoas jogam pedrada por não conhecer as Escrituras. Jesus diz, reis não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Glória a Jesus. Nesta noite eu vou orar por você, vou impartir a unção da libertação, a qual o Senhor me deu, aleluia, há muitos anos quando eu aceitei Jesus. Eu já tenho mais de 30 anos, aleluia, que aceitei Jesus. E um dos primeiros busca a Deus, eu busquei autoridade sobre os demônios. Eu jejuei, eu busquei o Senhor. O Senhor então me capacitou e me deu autoridade sobre os demônios. Me lembro que naquela semana de jejum, de oração, então Deus me mostrava demônios, classe de demônios. Jesus então me mostrou hierarquias de demônios. Há demônios que você vai chegar e dizer, sai no nome de Jesus, ele vai sair. Outros vai resistir por mais tempo. Você vai debater com legiões de demônios, que muitas vezes você vai ficar ali, dependendo da sua capacidade, você pode ficar horas. Quando eu era novo convertido, uma pessoa caiu endemoniada na igreja, tinha um obreiro na igreja. E a igreja, no final do culto, então, normalmente orar, e a pessoa então cai endemoniada. E era uma legião de demônio, eu era novo convertido. E expulsa demônio daqui, expulsa, e aquele demônio não ia embora, e lá vai as horas. E eu cheguei num momento, e comecei a dizer para os irmãos, e comecei a falar para o obreiro, vamos cantar aquele hino, caíram por terra agora. E ninguém me dava ouvido. E estava lá expulsando demônio, expulsando, e ninguém me dava ouvido. E eu falava, às vezes, quando eu estava falando, e ali foi meia-noite, demônio, até que eles resolveram me ouvir. Aí começaram a cantar, caíram por terra agora os inimigos de Deus, e foi estabelecida a casa do Senhor. Caíram por terra agora os inimigos de Deus, e foi estabelecida a casa do Senhor. Então, quando cantamos esse corinho, o demônio saiu, aquela mulher foi liberta. E aquela mulher, então, daquele dia, a partir daquele dia, começou a servir a Jesus, a buscar Jesus de todo o coração. Então, Deus colocou no meu coração, cante, louva o Senhor, naquele momento, e ele foi liberto, aquela mulher. Então, Jesus, ele me mostrou na minha caminhada, hierarquias de demônio que você vai chegar, em nome de Jesus sai, outros que vão ter dificuldade. Há tempos atrás, cheguei numa casa, fui fazer uma visita e havia um pastor ali lutando contra um demônio. E me falaram, esse pastor está aí desde a hora do almoço, já era mais ou menos às 4 da tarde. Aí o pastor falou comigo, ô pastor, esse demônio não sai, já fiz de tudo. E eu disse, sai, em nome de Jesus sai, pode ficar tranquilo. E tomei então aquela direção. Então coloquei minhas mãos ali, dei ordem àquele demônio para que saísse. E eu vi que era uma legião, e com 10 minutos então saiu aquela legião. Mas aquele homem ali já estava umas 4 horas pelejando contra o demônio. Há um outro caso também que aconteceu há uns 30 anos atrás. Um irmão estava com uma luta com o demônio desde cedo. E eu passando, eu e um outro irmão, e uma criança correu então e nos chamou e disse, o irmão está te chamando na casa dele ali, está lutando contra o demônio. Chegamos naquele dia lá, demos somente uma ordem. Aquele demônio saiu, e ele estava suado, ele disse,
Graças a Deus que vocês chegaram. Eu estava numa luta tremenda contra esse demônio. Então você precisa estar preparado, usar fé. Eu teve caso de... Uma certa vez, me chamaram na minha casa. Uma pessoa caiu endemoniada lá no monte. E tinha passado 2 pastores lá e não tinha conseguido expulsar o demônio. Então foi lá na minha casa, estava deitado. E me chamaram, pastor, vai lá no monte porque uma pessoa está endemoniada, já passou 2 pastores e não conseguiu expulsar o demônio. Então fui lá, peguei meu carro, falei, pode ir, fui lá. Cheguei lá e dei uma ordem para aquele demônio. E ele saiu. Tudo é para a glória do Pai, para a glória do nome de Jesus. Mas você precisa buscar as armaduras santas. Senão você vai passar vergonha. Jesus, uma certa vez, eu já contei, vou tornar a contar. Nós estamos finalizando a nossa aula. Contar testemunho do mundo espiritual. A certa vez que eu perguntei a Jesus, por que os demônios ainda não foram todos amarrados? Eu ficava isso na mente. Por que os demônios não foram? Os cristãos amarram os demônios. Na minha época, era uma época assim que sempre você estava vendo o irmão, ó, está amarrado, está amarrado. E eu, desde que eu aceitei Jesus, eu tenho fé. Se amarra, está amarrado. Aí Jesus, então, um dia me mostrou. Ele me mostrou que os cristãos amarram os demônios, mas as pessoas que xingam, as pessoas endemoniadas, invocam os demônios das trevas. Então desamarram o demônio. Então nós temos essa luta. Enquanto nós estamos na terra, você tem autoridade sobre a terra, o homem. Então você tem uma luta contra o inimigo. Está lá você que é homem, está buscando a Deus, está o homem de lá, invocando Satanás. Outra vez Jesus me mostrou sobre o poder do sangue dele. Eu usava o nome de Jesus e o demônio não saía. E eu perguntava, por que ele não está saindo? Eu conheço o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes. Aí eu clamei o sangue de Jesus, que aquele demônio saiu. E Jesus então me fez saber que Deus só pode trabalhar na vida do homem através do sangue de Jesus. Quando você clama o sangue de Jesus então ele purifica o homem de todo pecado. Dá condições a Deus para trabalhar. Porque Deus não tem contato com o pecado. Precisa que o sangue do Senhor venha e purifique o homem para que Deus trabalhe. A importância do poder do sangue de Jesus, a importância de nós usarmos o sangue de Jesus. Você que é um libertador, começa a usar o sangue de Jesus. Começa a clamar pelo sangue de Jesus. Aleluia. Que você possa gravar no seu coração as palavras do Senhor. Que esse estudo possa ser útil para a sua vida espiritual. Que você possa buscar as armaduras do Senhor. Glória a Jesus. Eu vou estar orando, partindo a unção com você da libertação. Glória a Deus, você que está enfermo, você será curado agora em nome de Jesus. Há muitos espíritos malignos colocando enfermidade nas pessoas. Jesus ele fala de uma mulher que tinha 18 anos, que estava encurvada, Satanás mantinha presa. E essa mulher ela era uma cristã, ela era uma pessoa que ia na igreja. Jesus encontrou essa mulher na igreja. E Jesus deu ordem para que aquela mulher endireitasse. E aquela mulher endireitou, aquela enfermidade foi embora, aquele espírito de enfermidade foi destruído. E eu profetizo na sua vida a cura. Você que está enfermo, você que está acamado, começa a andar em nome de Jesus, coloca seus pés no chão e anda. É em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia, você tem problema no rim, que o seu rim começa a funcionar agora em nome de Jesus. Eu profetizo a cura, a libertação, que o Espírito Santo toque em ossos, nervos e tendões e coloca no lugar, que a sua coluna seja alinhada agora. Pelo poder do nome de Jesus eu profetizo. Há poder no sangue de Jesus. Neste momento eu imparto a unção que o Senhor tem me dado, a unção da libertação com você.
Que você seja usado poderosamente para expulsar demônios. Que você seja usado na cura, na libertação. Que você seja usado para libertar pessoas do cativo, das garras do adversário. Que correntes sejam quebradas agora pelo poder do nome de Jesus. Que o inferno seja abalado em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu amarro todos os demônios, principados e potestades do mal. Espíritos dominadores territoriais são destruídos agora pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Eu abençoo sua vida, eu abençoo sua família, seu casamento. Em nome de Jesus eu profetizo a paz, eu profetizo a alegria. Que essa noite seja noite de alegria. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós alegremos e regozijemos nele. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Receba a unção da libertação, receba a unção da cura, a unção da ousadia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio, seja tocado pelo poder curador e libertador do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmão, vocês que têm nos ajudado, compartilhado nosso trabalho, muito obrigado. Obrigado por tudo. Vocês, mantenedores desse ministério, vocês que têm ofertado, né? Eu agradeço de todo o coração, têm nos ajudado. Que Deus continue te abençoando grandemente no nome de Jesus. Continua compartilhando nosso vídeo, nosso trabalho. Você que está me ouvindo, sentindo o coração de enviar uma oferta a esse ministério. As contas bancárias da igreja estão passando no seu visor. Aleluia. Envie uma oferta, nos ajude. Aleluia. Que o Pai possa te abençoar grandemente. Que as portas do céu se abrem para você no nome de Jesus. Pai querido, abençoe poderosamente os mantenedores dessa obra, Senhor, os dizimistas, os ofertantes. Meu Deus, essa pessoa que tem nos ajudado, meu Deus, tem compartilhado nossos vídeos. Meu Deus, abençoa ela, Pai, no nome de Jesus. Abençoa esse irmão, essa irmã, Senhor. Que o céu se abra a favor de cada um, Pai. É no poder do nome de Jesus. Aleluia. Desde já agradeço a todos. Fica agora com testemunho. Aleluia. Testemunho glorioso que Deus tem feito através desse ministério. Deus tem feito através, aleluia, da vida do apóstolo Wilco Bonifácio. As viagens missionárias dele. O Senhor tem chamado este homem para levar a presença dele. Aleluia. Fica agora com os vídeos aí, com o nosso trabalho. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. E as abas do teu manto enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam as pernas, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. O que você tinha, meu querido? Dor nas costas. Eu disse, eu não posso voltar para casa com essa dor. Aí eu senti, fui tocado e desapareceu a dor. As dores nas costas desapareceu? Desapareceu. Você já procurou e não achou ela? Não. E nunca mais vai achar, porque Cristo te curou. Deus aplaudiu Jesus. O problema é que muitas vezes nós queremos
ser apenas ouvinte da palavra de Cristo. Ei, você ser apenas ouvinte não muda a tua vida, mas se você for praticante das verdades de Cristo, isso transforma a tua história. O que você tinha? Eu vim até com propósito hoje. Eu vim até em jejum da igreja, porque eu falei: Senhor, se for da sua vontade, o Senhor me cura hoje. Porque eu tenho muitos problemas, eu tenho malaltia. A hora que eu peguei aqui, eu não estou vendo nenhum manto branco. Nenhum. Eu não estou vendo nenhum manto branco aqui. Só que eu estendido um manto branco em cima de mim que eu vi. Eu tinha muita dor nessa perna. Nossa, eu não sei se eu tenho mais, mas eu vou ver. Não tenho mais, ó. Nenhum. Desapareceu a enfermidade? Eu tenho fibromialgia. Eu estava com uma dor na paleira, estendia para cá assim. E domingo passado eu não consegui vir na igreja por causa dessa dor. Eu fiquei a semana inteira assim. Após a oração, desapareceu tudo? Na hora que eu caí aqui, eu senti um pano branco em cima de mim. E só que eu não estou vendo nenhum pano branco aqui. O manto branco cobriu ela debaixo da unção. Desapareceu as enfermidades, sumiu as dores. Cristo está aqui. Ela está chorando de alegria, igreja, emocionada. Ei, assim como Jesus tem curado essa vida preciosa, Ele pode te sarar, Ele pode te curar, Ele pode te restaurar. Apenas crê em Jesus Cristo. Se você vier até a mim e me perguntar: homem de Deus, como que eu faço para ter acesso à santidade de Cristo? Como que eu faço para ter acesso ao poder do Espírito Santo? E a resposta seria a seguinte: arrependimento. E é muito pouco pregado, meus amados, nos dias de hoje acerca do arrependimento. Arrependimento, a palavra arrependimento também, meus amados, ela significa mudança de pensamento, mudança de direção. Na cidade de Birigui, Jesus Cristo é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Aplauda bem forte Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Somente a Ele. Somente a Ele. E somente Ele é digno de toda a honra.
guarde em teu coração, famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Cada princípio, cada chave, a qual, meus amados, o Pai tem nos ensinado. Amém? Tome posse da tua bênção e da tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agradecer pela participação de todos os famintos e sedentos que têm medido esforços para estar aqui conectado conosco. Amém? Semana que vem, famintos e sedentos, estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor. Amém? Esteja conosco em nome de Jesus. Durante a semana esteja em oração, em intercessão pela escola profética Filhos da Unção. Amém? E o Pai, meus amados, irá manifestar o teu poder de uma forma surreal. Amém? Irei trazer princípios e chaves poderosíssimas para que você venha reter a unção, venha proteger a unção em nome de Jesus. Amém? Se você é novo aqui em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado de todos os nossos vídeos e nos deixe um joinha. Fazendo isso, você estará nos ajudando a expandir com o reino, a levar ao avivamento. Uma vez mais, muito obrigado pela presença de todos vocês. Amém? Que o Espírito Santo de Deus abençoe, honre e prospere grandemente a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.